Você com certeza já ouviu palavras como comunista, fascista, socialista, liberal, mas será que todo mundo realmente sabe o que essas ideologias querem dizer? Nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e direta o que significa cada uma das principais ideologias políticas e econômicas do mundo, sem enrolação, sem torcida, apenas informação. Ideologia é o conjunto de ideias, crenças, valores e visões de mundo que orientam o pensamento e a ação de indivíduos ou grupos. Essas ideias podem ser de natureza política, econômica, social, cultural ou religiosa, e influenciam a forma como as pessoas percebem a realidade e se posicionam. O liberalismo nasceu lá no século XVIII, junto com as ideias do Iluminismo e da Revolução Francesa. Ele defende a liberdade individual acima de tudo. Isso significa liberdade para trabalhar, empreender, circular, dizer o que pensa e, claro, liberdade econômica. O liberalismo acredita que o Estado deve ser mínimo. Ele deve existir para garantir as regras do jogo, proteger a propriedade privada e evitar abuso, mas não deve interferir demais na economia. A frase que resume o liberalismo é: cada indivíduo deve ser livre para construir seu próprio destino. O conservadorismo surge como uma resposta às grandes mudanças. Ele defende a manutenção das tradições, dos valores culturais e da moral que, para os conservadores, sustentam a sociedade. Religião, família, autoridade, respeito à hierarquia social, tudo isso é valorizado pelo pensamento conservador. Os conservadores não são necessariamente contra mudanças, mas acreditam que elas devem ser lentas, cautelosas e respeitar as tradições. A frase que define o conservadorismo é: preservar o que funciona é mais sábio do que mudar por mudar. O socialismo aparece no século XIX como resposta direta às desigualdades geradas pela Revolução Industrial. Operários viviam em condições precárias enquanto os donos das fábricas enriqueciam cada vez mais. A ideia central do socialismo é que o Estado deve intervir para garantir maior igualdade entre as pessoas. Isso inclui controle na economia, serviços públicos fortes, educação e saúde gratuitas, leis que protegem os trabalhadores. Diferente do liberalismo, o socialismo prioriza o bem coletivo em vez da liberdade individual. Uma frase que define isso é: as riquezas precisam beneficiar toda a sociedade, não apenas poucos. O comunismo é uma vertente mais radical do socialismo. Surgiu com as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. No comunismo, a propriedade privada deixaria de existir. As fábricas, as terras e as riquezas seriam coletivas, e o Estado controlaria toda a economia para acabar com as diferenças de classe. Na teoria, o comunismo busca uma sociedade sem classe, sem exploração, onde todos têm acesso igual aos bens e serviços. Na prática, os regimes comunistas do século XX ficaram conhecidos por serem ditaduras muito fechadas, como a União Soviética e a Coreia do Norte. Mas que, na teoria, não significa exatamente o que o comunismo quer dizer. A frase que define o comunismo é: tudo é de todos e ninguém explora ninguém. O fascismo surgiu na Itália de Mussolini, depois da Primeira Guerra Mundial. Ele prega a supremacia do Estado sobre o indivíduo, a valorização da autoridade, da pátria e da força militar. O fascismo rejeita a democracia, rejeita os direitos individuais e valoriza um governo forte, centralizador, com um líder carismático que comanda tudo. Geralmente também carrega ideias de superioridade nacional ou racial. Uma frase que define um povo, uma pátria, um líder. O nazismo é uma variação ainda mais extremista do fascismo. Surgiu na Alemanha com Adolf Hitler e misturava as ideias fascistas com teorias racistas, antissemita e eugenistas. A base do nazismo era acreditar que existiam raças superiores e que a Alemanha tinha direito a dominar outros povos. Assim como o fascismo, defendia o militarismo, o autoritarismo e a obediência cega ao líder. Frase que define é: purificar a raça, expandir a nação. O capitalismo não é exatamente uma ideologia, mas um sistema econômico que virou a base de várias ideologias liberais,
Defende a propriedade privada, a livre concorrência, o mercado como regulador da economia e a busca constante por lucro. No capitalismo, o sucesso é medido pela capacidade individual de gerar riqueza. Uma frase que define é: você é livre para enriquecer ou fracassar. O anarquismo defende a abolição do Estado e qualquer forma de autoridade central. Os anarquistas acreditam que as pessoas são capazes de viver em cooperação e autogestão, sem patrões, sem governo, sem polícia, apenas através de acordos livres entre si. Na prática, nunca houve um grande país 100% anarquista, mas a ideia influenciou vários movimentos sociais e culturais. Uma frase que resume é: nem Deus, nem patrão, nem governo. A social-democracia tenta equilibrar as ideias do capitalismo com o desejo de justiça social do socialismo. Ou seja, aceita o mercado, as empresas privadas, mas acredita que o Estado deve proteger os mais vulneráveis, com serviços públicos fortes, impostos progressivos e direitos trabalhistas garantidos. Foi muito aplicada na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Frase que define: capitalismo com limites e proteção social. Existem outras ideologias que vale a pena conhecer, mas poucos faladas no momento, principalmente aqui no cenário brasileiro. Nesse cenário temos a teocracia, que é um governo baseado na religião, parecido com o que o Irã vive atualmente, o nacionalismo, que é a valorização extrema da pátria, ou seja, o país acima de tudo. Populismo, fala em nome do povo, independente da ideologia, pode ser de direita ou de esquerda, entre outros tipos e classes. Conclusão: nenhuma dessas ideologias é perfeita. Todas nasceram em momentos específicos da história e tentaram de alguma forma dar respostas para problemas diferentes. Algumas se tornaram extremas, outras evoluíram, outras desapareceram. Mas entender o que cada uma defende é essencial para que a gente possa debater com mais respeito, mais clareza e menos rótulo vazio. Então, da próxima vez que você ouvir essas palavras, você já vai saber exatamente do que estão falando. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha. E lembre-se, mais conhecimento, menos briga.